Sabe o que essa cena prova para mim e para você? Que quando dois reinos rivais oram para o mesmo Deus para ganhar uma batalha, um deles vai acabar bem magoado. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Se você sempre achou que as batalhas mais importantes da história foram resolvidas na base da espadinha, cavalinhos de guerra e capinha vermelha com cuecão de couro, desculpa, mas você não sabe de nada. As batalhas mais decisivas da história aconteceram no mar, e é por isso que hoje a gente vai analisar as batalhas mais historicamente corretas, ou não, dos filmes e séries de TV. Então, se você fosse um pirata no século XVIII, você não ia querer atirar contra um galeão espanhol. Sabe por quê? Porque você ia morrer. Sorry. Ah, legal. Pelo menos ele pediu desculpa, né? Vai ser todo mundo furado, explodido em pedaços. Mas ele pediu desculpa, pelo menos, né? Nobre da parte dele. Essa cena aqui é bem historicamente correta mesmo, porque dá até pra sentir o cheiro dos caras sujando as calças. E se você estivesse lá, vai por mim, cara. Você ia se sujar todo também. Em uma batalha naval contra qualquer inimigo mais forte ou contra qualquer outro inimigo, na verdade, essa é a posição ideal para você ficar. Seu inimigo de costas para você e você de ladinho para ele. Isso ia ser ótimo para você por dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que a maior parte dos seus canhões ficava na lateral do seu navio, a bombordo ou a estibordo. Isso ia te ajudar muito naquela época porque você ia conseguir encher o navio do seu inimigo de bala. E o segundo motivo para você amar essa cena é que o seu inimigo ia estar de costas para você e a proa e a popa dele eram muito mais estreitas, carregando muito menos canhão. Isso significava que ele não ia conseguir tirar a sua paz e muito menos a sua vida. É por isso mesmo que o Capitão Flint falou para eles atirarem tudo que eles tinham à disposição contra o galeão espanhol, porque se tinha alguma chance deles sobreviverem, era essa. Esse pedaço aqui é muito bom porque mostra os canhões sendo disparados em sequência, ao invés de todo mundo disparar aquele boom junto. Isso aí faz muito sentido porque os canhões pesavam mais de 3 toneladas e em cada lado dos navios eram levados mais de 25 canhões e cada disparo podia passar da velocidade do som. Então o seu navio ia ser muito afetado por muitos disparos ao mesmo tempo. E aí você imagina só o coice que esses canhões davam a cada disparo, que podiam até desequilibrar os navios e causar danos no seu próprio navio. Então eles não iam voltar assim suaves, deslizando pelo deck do seu navio com toda essa gentileza não. Claro que existe uma questão de segurança nos filmes, só que disparar um canhão dentro de um navio era uma profissão perigosa. Podia quebrar braços, pernas numa pancada só. Então os disparos tinham que ser sincronizados, calculados para não causar danos no navio e nem na tripulação que estava conduzindo. Então essa sacada de disparar em sequência é muito boa. Pois é, amigo. O galeão virou, as portinhas do canhão abriram. Sabe o que você pode fazer para salvar a sua vida nesse momento? Nada. Pode implorar a Deus o quanto quiser. Ele não mandou você se meter com o galeão espanhol. Mas pelo menos teve muito cuidado nessa cena, muitos detalhes foram levados em consideração, então 9 de 10. Where's the medallion? Eu só queria entender uma coisa. Às vezes o YouTube tira a monetização dos meus vídeos, um humilde professor que quer apenas compartilhar conhecimento com vocês. Agora um filme desse que é um desrespeito com a vida, ele não faz nada? Isso é um absurdo. O cara dando uma cantada na mina no meio de um tiroteio. Isso aqui tá parecendo o filme dos Trapalhões, cara. Pelo menos essa parte é real mesmo, porque os canhões podiam disparar 2 bolas presas por uma corrente, o que aumentava muito mais o seu campo de alcance, causando verdadeiro estrago no convés. Isso porque as bolas e a corrente, na hora do disparo, podiam se abrir
pegando várias pessoas ao mesmo tempo. O único problema nessa situação aqui é que o disparo era bem mais curto porque tinha muito mais peso dentro do canhão, então geralmente ele era feito com navios mais próximos para atingir ou o mastro ou o maior número de pessoas possíveis dentro do convés. As Piratas do Caribe é só entretenimento mesmo, que apesar de ter piratas e Caribe, é tão real historicamente quanto tirar uma espada longa nas costas. É só Disney fazendo Disnices. 2 de 10. Já vi essa cena um monte de vezes. Toda vez que eu vejo, me arrepio igual um gato. Senhoras e senhores, contemplem o poder da invencível armada. Olha de novo, ó. Olha essa trilha sonora. Vocês não estão entendendo, gente? Essa aqui é a fusão dos dois primeiros e maiores impérios da história: Portugal e Espanha. Se esses otakus aí podem ficar todos empolgados quando vê Goku e Vegeta fundindo, por que eu não posso ficar empolgado vendo Espanha e Portugal se fundindo num império só? Mas então, aqui no filme tá rolando a invasão da Inglaterra pela Espanha em 1588. Isso tirou o sono da Betinha II. E você também perderia o sono porque Filipe II estava invadindo a Inglaterra com sangue nos olhos para acabar com a raça daqueles protestantes hereges adoradores do diabo. Pode perguntar a qualquer católico da época que eles vão dizer que os ingleses eram isso aí mesmo. Inglaterra está esclavizada por el demonio. É porque um dos motivos principais de Filipe II invadir a Inglaterra era por questões religiosas também. Então na cabeça de Filipe II dava para castigar uns hereges e ainda por cima ganhar um trocado por isso. Aí, uma coisa interessante que pouca gente sabe é que essa invencível armada de 30 galeões de guerra, metade deles era português. Aliás, o próprio esquadrão que liderava essa invencível armada era português. E eu vou deixar umas fontes bem legais para vocês na descrição de dois dos maiores especialistas em geopolítica naval, o polonês George Modelski e Thompson, que eles mostram com mais detalhes como que era a composição dessa invencível armada e a influência de Portugal dentro desse processo tão importante de invasão da Inglaterra. Mas então, é claro que com esse poder todo à sua disposição, Filipinho II ia capotar a Inglaterra, certo? Errado. Mas então, você não está vendo só navios sendo afundados aqui não. Na verdade, você está vendo o Império Português e Espanhol afundando junto. É porque a Espanha enfiou Portugal em todas as suas briguinhas de moleque com a Inglaterra e com a Holanda. E depois de todas essas tretas e o descaso com Portugal, a marinha portuguesa ficou em frangalhos. E o negócio ficou feio nessa tempestade aí mesmo. Algumas crônicas dizem que ela foi literalmente a salvadora dessa invasão. Milhares de católicos morreram, dezenas de navios afundaram. Foi um golpe que os espanhóis não conseguiram se recuperar mais. Então, se não fosse essa tempestade aí, os ingleses iam estar falando tudo espanhol hoje. Los han sido destrozados. Nuestros ejércitos han perecido. Então, o que é historicamente correto aqui é que quando você faz seu próprio filme, você pode esculachar o seu inimigo do jeito que você quiser. Felipe igual um bebê chorão, Elizabeth igual... Pelo menos ela não está empoderada, né? É ela que empodera o poder aqui. É um filme que tem muito exagero, mas tem várias partes bem interessantes e historicamente corretas, então 6 de 10. Essa posição dos navios aqui está certíssima e ela era conhecida como linha de batalha. E ela era tão importante e tão eficaz que até mesmo navios foram criados justamente para se adequar a esse tipo de combate, que eram chamados os navios de linha. E esses navios de linha eram os predecessores das fragatas, mas eram navios maiores e mais robustos justamente para se adequar a esse tipo de tática. E a linha de batalha era uma estratégia muito interessante, muito eficaz, por dois motivos muito simples. O primeiro motivo e o mais importante de todos é que as partes mais fracas do seu navio, que era a proa e a popa, ficavam de frente e de costas para navios da sua própria frota. E as partes mais fortes, que eram as laterais dos seus navios cheios de canhões, ficavam viradinhas para os seus inimigos. O problema é que as duas armadas, se tivessem de lado umas para as outras nessa mesma linha de combate, ia ser tiroteio para tudo que é lado. E aí, literalmente, quem tinha força mais bruta, os navios mais fortes e com os melhores canhões, é que vencia. Só que manter essa linha de combate era uma coisa difícil porque você tinha que lidar com vários fatores ao mesmo tempo. O vento, vagas de maré,
incapacidade dos seus comandantes, problemas dentro do seu próprio navio, medo de levar uma bala na cara, tudo isso podia impedir uma boa formação de uma linha numa batalha. Só que ela era uma tática muito eficaz e foi usada em várias batalhas históricas, como a Batalha do Nilo em 1798 e a Batalha de Copenhague em 1801. E essa batalha específica aconteceu entre franceses e ingleses contra holandeses. A Batalha de Texel em 1673, na Holanda mesmo. E um ponto altíssimo dessa cena aqui são todos os marinheiros literalmente envolvidos dentro da batalha. Pessoas correndo de um lado para o outro, timoneiros, pessoas subindo nas cordas, nos mastros, recarregando canhões. Já começa a nojeira aí moderna de apertar um botão e sair matando centenas de pessoas ao mesmo tempo. Que era pior do que balas de canhão em uma batalha naval? Estilhaço de madeira voando para tudo que é lado. É porque a chance de uma bala pequena de canhão acertar você era muito pequena, mas o estrago que ela fazia atingindo o convés e espalhando aqueles estilhaços para tudo que é lado era que nem faca cortando todo mundo. Não tinha como escapar dos estilhaços. Eram artérias sendo cortadas, membros decepados, pessoas empaladas. Era uma loucura aquilo lá, cara. Nessa cena aqui a gente vê várias explosões acontecendo. Na verdade, em filmes da época, é explosão para tudo que é lado nesses navios. Só que é bom a gente lembrar que as balas de canhão ainda não eram explosivas. Então, quando a gente vê essas explosões, era o contato que elas tinham com materiais inflamáveis ou então com pólvoras, que podiam mesmo incendiar vários navios. Só que quando a gente olha algumas pinturas da época, a gente não vê isso acontecendo com muitos navios, porque os cascos dos navios eram muito grossos e para essas balas de canhão conseguirem atravessar e ainda conseguir inflamar esses materiais, tinha que ter muita força, tinha que estar muito perto, e isso era extremamente difícil na época. Então, se havia incêndios, com certeza não era desse jeito aí que a gente vê nos filmes. Reparou isso aqui, ó? Ó de novo aí. Olha o menininho aí, bonitinho, ó, inocente, correndo com uma corda na mão. Isso aí era comum, cara. Adolescentes, crianças a partir de 8 anos de idade eram usadas dentro do navio para ajudar em algumas tarefas como fazer limpeza, carregar baldes, e tinham até uma profissão, eram os garotos da cabine. Tem até alguns navegadores muito famosos que começaram como garotos de cabine e depois cresceram e se tornaram verdadeiras lendas dos mares, como o corsário inglês Francis Drake. Aprendeu a lição, menininho? É, você aí mesmo. Fica aí fazendo pirraça com seu pai só porque não ganhou o PlayStation 5 ainda? Os menininhos lá, ó, limpando fezes de navegador, comendo pão estragado e você aí reclamando porque só ganhou R$200 de mesada essa semana? Acorda pra vida, menino! E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!